estreia aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. John Textor e Evangelos Marinakis conversam para que o Botafogo possa integrar a rede multiclubes do empresário grego no futuro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre o tema trazendo detalhes importantes. Pois é, galera, quem acompanha o canal, principalmente as lives que estão voltando, vai lembrar quando o Botafogo começou a negociar a transferência do Igor Jesus para o Nottingham Forest, quando o Botafogo começou a negociar a ida do zagueiro Jair para a equipe inglesa, muita gente se mostrava preocupada com valores absolutos, porque parte da imprensa falava em tantos milhões de dólares, até jornalista estrangeiro falava sobre os valores das negociações. E eu dizia para vocês, não foquem em valores, não acreditem em tudo que sai, porque Textor e Marinakis estão estreitando laços e pode sair muito mais coisa dessa relação. O Botafogo pode se beneficiar, o Nottingham Forest também. E o grego não tem apenas a equipe inglesa, ele tem o Rio Ave em Portugal e o Olympiacos, um dos maiores clubes da Grécia. E eu cheguei a falar sobre possibilidade de investimento para que a base fosse fomentada aqui no Botafogo, para que houvesse uma potencialização na nossa base, com recursos vindo do grego. O Marinakis chegou a negociar para comprar o Vasco da Gama, que também é SAF, mas está sendo gerido pelo associativo Pedrinho, ex-jogador e ídolo do clube, é o atual presidente, não foi para frente. Marinakis chegou a negociar para investir na base do São Paulo, mas também não foi para frente, e ele tem a intenção de trabalhar com o futebol brasileiro. A situação no Lyon foi ficando muito complicada, e o clube francês foi rebaixado num primeiro momento por questões econômicas. John Textor estava à frente do Lyon, isso tem mais a ver com politicagem do que com a condição financeira do clube. Então, depois de muito bater de frente com situações que ele vê como erradas lá na França, Textor se retirou da direção do Lyon. Michelle Kahn, sul-coreana, naturalizada norte-americana, é hoje presidente do clube francês e o Michael Gerlinger é o CEO no Lyon. Com isso, a Ares, que emprestou o dinheiro para o John Textor comprar a equipe francesa, se ligou e tentou tirar John da frente dos clubes da Eagle. Botafogo, Molenbeek, claro, não só a Ares, tem também a Iconic Sport, que emprestou o dinheiro para o acionista majoritário do Fogão. Só que o Botafogo também emprestou dinheiro para a Eagle e para o Lyon. Então, John Textor tenta negociar para recomprar o Glorioso, separando o Fogão de vez da Eagle. Há uma disputa, mas poderemos ter um entendimento, já há um otimismo. Recentemente, integrantes da Eagle vieram ao Botafogo, observaram o funcionamento, registros financeiros. John Textor quer recomprar o clube. Talvez não conseguisse sem um aporte financeiro extraordinário. Entra novamente na jogada Marinakis, o grego multibilionário, que tem, além de 3 clubes de futebol, um conglomerado de mídia na Grécia e uma empresa de transporte marítimo. Com o aporte do Marinakis, John Textor terá provavelmente condições de recomprar o Glorioso e, dentro de uma empresa que ele pretende abrir nas Ilhas Caimã, colocar Botafogo e Molenbeek da Bélgica. Num primeiro momento, Marinakis seria sócio minoritário nessa empresa, e aí a informação é do GE, pessoal. E o GE também informa que mais para frente, com o Botafogo sendo de fato separado da Eagle, entrando na nova empresa nas Ilhas Caimã com o Molenbeek, pode sim haver uma chance muito clara do Botafogo entrar na rede multiclubes do empresário grego. Então, Marinakis e John Textor teriam 5 clubes: Rio Ave em Portugal, RWDM Brussels na Bélgica, Olympiacos na Grécia, Nottingham Forest na Inglaterra e Botafogo aqui no Brasil. Uma rede forte, com muito dinheiro investido, mas com uma possibilidade muito grande de gerar muita receita, muita grana. Só que nesse novo cenário, o majoritário seria o grego Evangelos Marinakis. John Textor não seria acionista majoritário, mas ficaria à frente
do Botafogo. O empresário grego gosta muito do trabalho que John Textor faz à frente do Fogão. É claro que tudo isso precisa ser colocado em contrato, não dá para deixar de qualquer jeito, galera. A gente conhece o John Textor há alguns anos, o Evangelos Marinakis tem muito dinheiro, é um grande gestor no futebol. O Nottingham Forest tem títulos importantes, 2 Champions, mas não é exatamente um dos maiores clubes da Inglaterra e ficou fora do cenário competitivo durante muitos anos. Na última temporada ficou em 7º na Premier League, 1 ponto atrás do 6º e do 5º colocado. Por pouco não foi para a Champions League e pode disputar a Liga Europa no lugar do Crystal Palace, que iria para a competição, mas por conta do Lyon, Crystal Palace, aquele envolvimento todo do próprio John Textor como acionista, o Palace pode disputar a Conference League com o Nottingham Forest herdando a vaga na Europa League. Independentemente da competição europeia, o Nottingham não vinha disputando em grande nível na Inglaterra e agora ficou na 7ª posição, chegou muito perto da Champions e vai disputar competição europeia na próxima temporada. Então o Evangelos Marinakis faz investimentos, tem gestão e claro que pode ser muito importante para o Botafogo também, com o Textor ficando à frente do Glorioso, tomando as decisões, como vem fazendo há alguns anos. Meu amigo Matheus Medeiros informa que o Marinakis pode investir para contribuir num primeiro momento, e aí eu estou acrescentando, galera, num primeiro momento, porque ainda estamos buscando mais detalhes sobre essa relação. Mas eu estou acrescentando num primeiro momento, porque pode haver mais investimento depois, quem sabe, 100 milhões de euros. Segundo meu amigo Matheus Medeiros, Marinakis pode chegar com 100 milhões de euros. Isso dá mais de 600 milhões de reais atualmente. E aí nós temos que entender o passo a passo. Parte para a recompra do Botafogo, parte para investimento no futebol, parte para a base, parte para o estádio, que recentemente começou a ser muito falado. E realmente o Botafogo quer desbloquear essa condição também para construir um novo estádio. É claro que há detalhes burocráticos a serem observados, o Botafogo tem que ter muito cuidado com tudo isso, mas aqui eu fiz algumas perguntas, porque desde que eu apurei que o Botafogo, com o John Textor e o Marinakis, estreitaram laços, muitas coisas foram sendo ditas internamente e algumas saíram na mídia, como vocês podem ver na matéria do GE, que saiu à meia-noite, nas palavras do meu amigo Matheus Medeiros também, sempre deixando informações pertinentes no Twitter e no canal dele, canal do Medeiros, aqui no YouTube. Então, Marinakis e John Textor estreitando laços, com o Botafogo podendo sair da Eagle com parte do dinheiro sendo investido pelo Marinakis e depois o Botafogo podendo integrar a rede multiclubes do empresário grego, que é bilionário, tem muito dinheiro e também gere futebol bem num clube inglês, no Rio Ave, no Olympiacos, que ganhou recentemente a Conference League. Se o Marinakis quiser investir na base do Botafogo e, claro, no profissional também, juntando forças com o John Textor, primeiro, ele pode ganhar muito mais dinheiro. Já deu para perceber que o Botafogo pode gerar muita grana. Segundo, ele tem possibilidade de ganhar títulos realmente importantes. Aqui, com investimento, boa gestão, o Botafogo pode ganhar de novo a Libertadores, pode ganhar a Copa do Brasil, pode ganhar o Campeonato Brasileiro e ficar brigando lá em cima o tempo inteiro. Ganhou ano passado a Libertadores, o Brasileiro já está novamente nas oitavas de final da Copa do Brasil, deu um grande passo para as quartas, espero que concretize na semana que vem contra o Red Bull Bragantino, fez 2-0 no primeiro jogo, está nas oitavas da Libertadores, vai enfrentar a LDU, e o Botafogo ainda não está descartado no Campeonato Brasileiro. Pode brigar pelo título. Com investimentos cada vez maiores, o Fogão pode voar, gerando receita, investindo pesado, fazendo grana, trazendo a torcida para perto, fazendo ídolos, time campeão. É um ciclo maravilhoso que o Botafogo vive, pode viver muito mais. Estamos juntos, vamos observar, atentos às cenas dos próximos capítulos. Mas quem acompanha o canal Fabiano Bandeira, sem alarde, na tranquilidade, falando em live e habitualmente em vídeos também, está sempre ligadinho naquilo que acontece e no que poderá acontecer no Fogão. Beleza, galera? Especiais, nada é por acaso, pelo menos nada foi por acaso
no gol do Fogão, abrindo o placar contra a equipe do estado de São Paulo. Aqui, galera, Caio Pantaleão, zagueiro, tinha a bola pela direita, e enquanto ele passava a pelota para outro zagueiro, Alexander Barbosa, que estava centralizado, Newton, volante, recuava para fazer a saída de 3. Outro volante, Marlon Freitas, voltava um pouco mais por dentro. O Botafogo tinha, então, o 3+1. Red Bull Bragantino marcando em 4-4-2, com Pita e Sacha mais adiantados. Acontece que Barbosa fez menção de circular a bola para o lado esquerdo, mas retornou com passe para Caio Pantaleão, que estava, como eu já disse, pela direita. O zagueiro deu um bolão para Arthur, que estava bem aberto, pertinho da linha lateral. A partir daí, outros detalhes a serem observados. David Ancelotti, técnico do Botafogo, literalmente apontando o caminho pelo lado direito. E quando a gente fala que o ponta tem que recompor, contribuir na marcação, não é da boca para fora. John até estava na linha de 4 do meio do Red Bull Bragantino, mas não exerceu a marcação da melhor maneira para cima de Arthur, ponta do Botafogo, que estava bem aberto. O Glorioso tinha então uma possibilidade de 2 contra 1 para cima do lateral esquerdo adversário. E assim, Arthur deu um bolão para Vitinho, lateral direito, que naquele momento estava trabalhando por dentro, também para confundir a marcação do rival. Quando Arthur deu o passe, Vitinho já entendeu o que poderia fazer, olhou para a entrada da área e deu um passe para trás. Aconteceu aquilo que eu vinha falando no pré-jogo. A defesa do Bragantino entra muito, e então os adversários encontram brechas para a finalização. O Botafogo tinha apenas o Arthur Cabral, centroavante, entrando na área quando Vitinho recebeu as costas do lateral. O passe para trás fez o meia-ponta do Botafogo, pelo lado esquerdo, Montoro, chegar com muita liberdade. A defesa do Red Bull Bragantino entrou, Arthur Cabral também chamou a atenção da zaga adversária e o Montoro chegou com muita tranquilidade para finalizar. Fez um golaço. Vocês veem também que o Savarino, meia central, estava por trás da jogada, e do outro lado, quem estava bem aberto, não dá para ver na imagem, era o Cuiabano. Belíssima jogada do Botafogo, uma construção para ser vista e revista. Belíssimo gol do Glorioso. E o Fogão venceu por 2-0, poderia ter feito 3, 4, 5 no Bragantino, não teria sido absurdo. Mas o confronto ainda precisa ser definido em São Paulo, que o Fogão esteja muito atento na segunda partida. E que o Botafogo esteja muito atento também no jogo do fim de semana, contra o Cruzeiro, às 16 horas, no Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Se puder, vá e apoie o Glorioso. O Cruzeiro, que já liderou a competição nacional, não vive um grande momento. Perdeu de virada para o Ceará pelo Brasileirão no último fim de semana, 2-1, e ontem, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, ficou no empate em 0-0 com o CRB do técnico Eduardo Barroca. Pois é, no Mineirão, o Cruzeiro empatou em 0-0 com o CRB. Outro time importante que empatou com uma equipe também importante lá do Nordeste foi Vasco da Gama. No Rei Pelé, enfrentou o CSA 0-0. João Vitor foi expulso. Que fase vive o zagueiro lá no Vasco da Gama? Lembrando que, por exemplo, o CRB eliminou o Santos e o CSA eliminou o Grêmio. São equipes que vêm fazendo campanhas interessantíssimas na Copa do Brasil. Atenção, Vasco, atenção, Cruzeiro. Já o Fluminense venceu o Internacional no Beira-Rio, 2-1, e o Colorado passando por dificuldades. Eu falava ontem na Placar TV, no programa Placar Aberto, obrigado a quem assiste, a quem dá aquela força, que o Fluminense não era um azarão contra o Internacional, não havia um favoritismo enorme. Embora eu tenha dito que o placar seria 2-1 para o Inter, aquela questão também da rivalidade, claro, dentro da brincadeira, mas o Fluminense surpreendeu e venceu no Beira-Rio, então um outro gigante passando por problemas, o Internacional perdendo em casa.
Já no derby, Corinthians 1, Palmeiras 0, com pênalti perdido pelo time da Arena Neoquímica, e no segundo jogo o Palmeiras vai querer reverter, até porque já perdeu o estadual de 2025 para o Corinthians. Teve gol anulado, marcado pelo Maurício, uma polêmica. Quem se deu melhor até aqui? Botafogo e Fluminense, mas nada garantido. Foco total. Outro carioca que joga pela Copa do Brasil é o Flamengo, vai entrar em campo hoje para enfrentar o Atlético Mineiro. Pois é, galera, segundo o GE, sem valores divulgados, John Textor formalizou ontem a proposta para recomprar o Botafogo, separando de vez o glorioso do Lyon e podendo gerir o Fogão de outra forma. Contra o Corinthians, John convidou 2 integrantes importantes da Eagle para que pudessem ver o jogo, mas também o funcionamento do nosso clube, incluindo registros financeiros. A intenção era mostrar que o Botafogo consegue caminhar sem o Lyon, o que é uma baita notícia. John Textor vem falando que os gestores são bons na operação, o Botafogo vem fazendo muito dinheiro com títulos, venda de jogadores, e é verdade, não vai ser novidade se o Fogão bater 1 bilhão em receita em 2025, podendo bater até mais. Se bater menos, vai surpreender. O Botafogo tem tudo para fazer 1 bilhão, pelo menos, de receita neste ano. É claro que precisamos ver o balanço, porque tem a questão da dívida também, e temos que entender como vai ser o IPO, como o John Textor poderá integrar o Botafogo numa situação para que esteja na Bolsa de Valores de Nova York, algo que era pensado por ele anteriormente com a Eagle, com a presença do Botafogo, do Lyon, do Molenbeek, por aí vai. Ele está com uma relação muito legal com o Marinakis, que é dono do Olympiacos, ele é grego, e o Olympiacos é um dos maiores clubes da Grécia, do Rio Ave de Portugal e do Nottingham Forest da Inglaterra. Então poderemos ter aí uma nova composição, quem sabe? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. É muito legal saber que o Botafogo já está gerando bastante receita, e aqui tem também a sua participação. Não a sua responsabilidade, mas a participação, a nossa participação, porque podemos contribuir no estádio, gerando receita de bilheteria, nas redes sociais, interagindo com o clube, isso é de graça, comprando quem tem condições, porque não é exatamente barato, produtos oficiais. Isso tudo também faz com que o clube seja saudável financeiramente. A gente cobra, pede reforço, 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 título, título, título. Podemos contribuir. Não é nossa responsabilidade. Somos torcedores, mas podemos ter uma participação especial bem legal, fazendo o Botafogo cada vez mais forte. Dito isso, John Textor precisa resolver todas as questões envolvendo os clubes dele e, claro, principalmente para nós, o nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Se entendendo com os acionistas, se entendendo com quem está tendo algum tipo de rusga com o acionista majoritário do Botafogo, Textor pode desbloquear algumas situações importantes para o nosso clube e vamos entendendo ao longo do tempo. Beleza, galera? Todo mundo se inscrevendo por aqui, deixando o like. Salve, torcedor do Botafogo, sejam bem-vindos aí ao Botafogo Way. Todos os dias conteúdo exclusivo do Botafogo para vocês. O Botafogo está planejando a renovação de contrato do Cuiabano. O Cuiabano está recebendo sondagens de alguns clubes da Europa e o Botafogo, para já afastar aí esse tipo de burburinho, pretende a renovação de contrato aí do jogador. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos, Fogão!